Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista de o máximo que ele pode chegar, até agora, Yuki Tsunoda e Liam Lawson não foram melhores do que ele. O Emerson Fittipaldi elogiou o Checo Pérez. O homem mais criticado da Fórmula 1 nos últimos, 2 anos foi elogiado pelo brasileiro bicampeão mundial da Fórmula 1. E o negócio é o seguinte, segundo ele, Lawson e Tsunoda são piores do que o Pérez. O brasileiro defende que a Red Bull não deveria ter demitido o mexicano após uma temporada ruim em 2024. E aí o Emerson Fittipaldi falou o seguinte, Checo Pérez foi um ótimo representante da América Latina, né, um representante nosso. E ele não foi entendido, entre aspas, pela Red Bull. Nós estamos vendo os testes que a Red Bull está fazendo com os pilotos ao lado do Verstappen e, na minha opinião, eles são piores do que o Checo. Pérez venceu em Mônaco e em Baku, que são circuitos de rua e são muito rápidos. Nós vemos as dificuldades. A Red Bull continua trocando os pilotos para ver quem chega mais próximo do Verstappen. Mas o Pérez era melhor que o Lawson e que o Tsunoda. Concorda com o Emerson Fittipaldi? Porque eu concordo. Eu discordo. Eu concordo. Eu acho que o Pérez, ele era muito mais sujeito a dias ruins e fazer besteira e bater o carro e causar prejuízo. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista de o máximo que ele pode chegar, até agora, Yuki Tsunoda e Liam Lawson não foram melhores do que ele. Não, o Lawson eu não vou nem pôr nessa tabela aí, porque nem vale a pena. Assim, no geral, eu acho que o Pérez é um piloto melhor que o Yuki Tsunoda. Mas é que, mano, o jeito que tava muito ruim, tanto que eu quero propor aqui um exercício. Vai lá. Você acha, eu vou até pesquisar aqui. Você acha que nas últimas, 6 provas do ano passado, o Pérez teve algum resultado melhor que o Yuki teve esse ano pela Red Bull? Teve. Vamos ver então. Eu vou pesquisar, pode desenvolver aí o seu... É que 6 é complicado, mas As eu últimas acho 6 dele eu acho que vai ser tipo de Austin pra frente, vai ser mais Mas, ou por menos. exemplo, dentro das últimas 6 provas do ano, talvez esteja Baku de 2025, Não 24. vai estar. Tudo bem, mas assim, em Baku o Pérez tava brigando por pódio. Foi bem. Tava andando na frente de Verstappen. Claro, mas ele é um bateu ponto no fora final. da curva também, né? Então, é um ponto fora da curva. Mas aí que tá. O Tsunoda consegue ter um ponto fora da curva? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Sim. O Lawson também nem se fala. Então, assim, eu acho que, de fato, o Pérez tava mal, mas eu acho que o que mais incomodava não era o rendimento dele, mas sim o fato dele bater o carro todo final de semana. Então, você quer ver os últimos 5 corridas do Pérez? No ano 5 passado? corridas do Pérez, manda aí. No GP do México, ele foi 17º. Ok. Que foi aquela corrida desastrosa dele. No GP de São Paulo, ele foi 11º. Então ele não pontuou também numa corrida que teve diversos abandonos. Mas esse GP de São Paulo acho que dá pra passar um pouco pano, porque é aquela coisa, né? Chuva e o cacete e muita gente nem terminou essa corrida. Então, mas eu acho que justamente por muita gente não ter terminado, ele deveria pelo menos pontuar, né? Tanta gente da frente dele saiu, tá ligado? Mas tanta gente atrás dele também, enfim. Mas enfim. Aí o GP de Vegas ele foi 10º. Ele pontuou. Ok. Na última posição, mas ele pontuou. O GP do Qatar, ele bate e abandona. E o GP de Abu Dhabi, ele abandona, eu não lembro o motivo. Mas enfim, nas últimas 5 provas dele do ano passado, ele fez 1 ponto. No GP de Las Vegas. 1.6 provas é complicado. É complicado. Mas eu acho também que, a própria Red Bull atrapalha o cara também, né? Mas ele se atrapalha muito também, né? Não, ele se atrapalha muito. Porque quando a Red Bull não tava atrapalhando ele já tava atrapalhando a Red Bull. Já. Aquele começo de ano ali, de Mônaco pra frente, que foi algo que eu acho, pelo menos também, que ele fez em 2023. É que 2023 ficou meio que mascarado, porque no final das contas ele foi o vice, então foda-se, né? Mas, cara, em 2023 o Pérez teve uma sequência de umas 8, 9 provas que ele não conseguiu chegar no Q3, enquanto o Verstappen ganhava de 50 segundos em cima do segundo colocado. Algo bizarro, assim. Então, de novo, eu até acho que no geral, olhando piloto por piloto, o Pérez seja melhor do que o Yuki e do que o Lawson. Mas eu não acho que o Pérez ia conseguir continuar sendo melhor que o Yuki Tsunoda por muito tempo. Eu não sei, assim, o Tsunoda ele merece um voto de confiança porque ele tá começando agora e eu acho que ele realmente pode chegar ao nível que o Pérez, não exatamente ao nível que o Pérez mostrou na Red Bull, de ganhar corridas e tal, talvez ele não chegue lá. Mas a média, né? Mas a média do Pérez, só que sem a parte ruim de ficar batendo o carro, de ficar fazendo muita merda. Apesar de que o Tsunoda, ele também faz a sua parcela de besteira. Mas eu defendo que de Red Bull ele não fez ainda, mano.
Fez, né? Já abandonou a corrida. Ah, Já mas bateu em treino livre, já abandonou a pouco por corrida. culpa dele, né? Não, treino livre, beleza, mas o acidente de corrida dele eu achei que foi. Não, foi de corrida, É. mas querendo ou não, é carro no muro, né? No final das contas. E, enfim, ele merece um voto de confiança, mas. Enfim, mas é complicado analisar, né? A Red Bull entrou numa sinuca de bico, pô. Entrou. Mas, honestamente, eu não consigo olhar o Pérez, imaginar o Pérez no carro da Red Bull esse ano e imaginar um cenário que eles estão andando melhor que o Yuki Tsunoda. Eu consigo mais imaginar ele andando pior do que ele andando melhor. É, pode ser, pode ser. Mas é aquela coisa, né? O Pérez sempre começava o ano bem, e aí depois o negócio ia Uhum. por água abaixo, né? Enfim, é difícil saber. Comenta aí, o que vocês acham dessa história do Pérez aí? Eu quero saber as opiniões de vocês. Ó, a Ana tá falando aqui, ser melhor não é a mesma coisa que estar melhor. Ele é bom, mas não estava bom. Eu penso assim. É. Eu penso Não, e assim. é verdade. E assim, e a gente tem aquela parada nostálgica de quando olha pro cara, pensa nos momentos bons, né? O que foi até o que o Fittipaldi falou. Que ele citou Mônaco e Baku. Ele cita Mônaco, ele cita Baku, é tipo, não, o Pérez é bom, ele ganhou, tá aqui, ganhou ali, fez tal coisa, ele subiu no pódio X vezes. Mas realmente, no final da temporada passada, ele não tava Sim. assim, né? Tanto que essas vitórias de Mônaco e Baku que ele cita não foram nem ano passado, né? O Não, Pérez não vence corridas ano passado. não vence, de fato, não vence. E, enfim, é complicado, né, cara? Tipo assim, é exatamente o que a gente tá falando aqui. A Red Bull, ela se enfia no buraco de ter que ir para alternativas que não são as melhores. Uhum. Justamente porque dois dos melhores pilotos do meio do pelotão, talvez os dois melhores, eram da Red Bull e eles conseguiram jogar fora. Sim. Que era o Albon e o Gasly. Conseguiram desperdiçar a carreira desses caras dentro da Red Bull. E é até um milagre que eles ainda estejam vivos Na Fórmula 1. na Fórmula 1. Então, cara, assim, é muito, muito complicado, né? Muito complicado. Eu sei que eu já falei a frase muito complicado 15 vezes aqui, Mas é muito complicado. mas é muito complicado a situação da Red Bull. Gabriel Costa falando aqui, só de pensar que se o Enzo Fittipaldi chegasse no top 2 na Fórmula 2, a vaga da Red Bull ia sobrar pra ele. Cara, Ia, ia sobrar. não precisava nem ser campeão, né? É. Ia. Mas assim, O nosso tubarãozinho Mas não- desperdiçou a chance. mas não dele. ia tancar, né? Não ia. Não ia tancar a Fórmula 1. Não ia aguentar. É. Quer dizer, a Fórmula 1 talvez ele aguentasse ali na Racing Bull, sim. Agora na Red Não, Bull. nem na Race Bulls, acho que ele. É? Acho que ele poderia ter uma jornada muito de Nick De Vries ali. Pode De ser. entrar, ficar 4, 5 meses ali, os caras falar, paizão. Ele foi Infelizmente contratado não vai dar. junto com o Nick De Vries, inclusive. Exatamente, então. Os dois foram contratados no mesmo final de semana ali. José Daniel falando aqui, concordo que o Pérez é melhor que os outros, mas a demissão foi válida e até demorou. Não, foi válida, a demissão foi válida. Sim. O que não foi válido foi renovar o contrato dele pra É. demitir depois. Robson Anchieta falando que o Pérez não é tão melhor assim que os dois, apenas teve mais tempo para apresentar resultado. Concordo, sim. Puta, Não, que o Lawson não tem como. o Lawson é. Não tem como. Não, que o Lawson, tipo assim, literalmente não tem como. Eu até disse aqui, eu não acho que o Lawson seja o piloto que a gente viu nas 2 provas que ele fez de Red Bull e que ele foi em último. Eu acho que ele é melhor que isso, mas o Pérez, apesar de todos os pesares, ele nunca fez a presa de ser o último. Assim, o cara fez 3 qualifying, ele foi o último nos 3. É algo surreal. Pois é, pois é. A Ana tá falando aqui igual o Logan Sargent. Igual o Logan Sargent o quê? Que não teve tempo? Não, que ela tá falando que... não sei. Talvez seja isso. Não teve tempo, não. O cara Não teve teve. 1 ano e meio. 1 ano e pô. meio, exato. Jonatas Nogueira falando que segundo dia que um tá de casaco e o outro tá de calça. Abre a câmera aí Aqui, pro aqui, ó. povo. Ih. Eita, você colocou a câmera errada? Não, tá certo, mas ela não tá funcionando. Você acha que você esqueceu de ligar? Não, eu tinha ligado ela. Você ligou? Liguei. Ih, ferrou. Não. Então vocês vão ver, vai ter que ser aqui, ó. Enfim, tá aí. Ai, velho, agora você deve ter feito alguém. Se alguém tinha epilepsia, Morreu. Tá no chão do quarto. tá no chão do agora. quarto com a boca espumando agora. Com cuidado aí, senhor Rafael. Rapaz, nossa câmera. Espero que não seja nada de demais, viu? Às vezes é só. A gente sabe que o OBS funciona de maneiras misteriosas. Às vezes fica mal, dá mau contato, fica mal Exato. conectado, aí dá uma merda. Mas, pô, eu não tô muito afim de comprar uma câmera nova. Porra, com toda certeza. Mas enfim, tá aí, gente. Mas esse canal pode sobreviver sem aquela câmera também. Pode sobreviver. Mas é isso, comentem aí o que vocês acham dessa história do Pérez aí. Eu adoro ver o que vocês falam.